Seguimos então, mais uma pauta do programa de hoje. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que com menos de 2 semanas de funcionamento, o governo Jair Bolsonaro discute internamente a criação de um conselho para tratar de assuntos internacionais. O objetivo do governo seria evitar que se repita a confusão provocada pela troca de comando na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, é a Apex. A ideia que está em discussão tem como base criar um conselho de ministros para assessorar Jair Bolsonaro em temas sensíveis da área internacional e blindar o Itamaraty de novos episódios negativos. A intenção é que o conselho seja liderado pelo ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, e também pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Vera Magalhães. Aí, nesse caso, eu tenho informações que embasam um pouco a questão. Conversei no fim de semana com várias fontes, tanto ligadas aos militares, quanto ligadas ao Ministério da Economia, que também tem uma interface que está preocupada com essas questões do Itamaraty, e também com o pessoal do próprio Itamaraty, com diplomatas de carreira. Existe uma preocupação geral quanto à atuação do chanceler Ernesto Araújo. Ela parte principalmente do núcleo militar do governo, que é muito cioso de algumas questões de soberania, de algumas questões de segurança, e que estão sendo atropeladas aí em nome de uma nova ideologia na política externa brasileira. O principal caso para os militares nem foi esse da Apex, esse pegou mais lá entre os próprios diplomatas e também no Ministério do Paulo Guedes. Mas o que acendeu um alarme verdadeiro ali no entorno do Bolsonaro, no entorno militar, foi a questão da base dos Estados Unidos, que foi um incêndio que teve de ser apagado pelos militares, por mais que se negue, estava tudo encaminhado para que aquilo fosse levado adiante. Houve falas do presidente da República, do chanceler e do chefe de secretário de Estado norte-americano a esse respeito. Então, os militares é que chamaram todas as falas e falaram: nada disso, senhores, não é assim que a banda toca, estamos num período democrático, não há sentido em uma base de um outro país. Então, foi este episódio que levou os militares a sugerirem esse arranjo, que nada mais é, se for levado a cabo, do que colocar o chanceler brasileiro num cercadinho, colocá-lo sob observação para evitar que ele faça besteiras. Então, é disso que se trata, não de outra coisa. A prosperar isso, e talvez aí o filho do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, atuem para evitar ou para adiar essa decisão, porque seria muito ruim, já na largada, colocar o chanceler num cercadinho, a gente vai ter alguém que é vigiado pelos militares. Na questão econômica, também tem um mal-estar instalado aí, entre a Apex e a Secretaria de Política de Comércio Exterior, que está no Ministério do Paulo Guedes. Tem aí um conflito de interesses. Então, são várias as áreas em que o Itamaraty causa estranhamento na sua atuação, e a gente vai ter de observar esse ministro, porque o início dele não foi nada auspicioso. E a contratação daquele presidente da Apex, né, Vera, o Alex Carreiro, assim, ela deu, digamos, o motivo para a criação desse conselho, é um motivo público, né? Porque, afinal de contas, ali não é uma questão de divergência ideológica, não é uma questão de que um lado pode ver de um jeito, outro de outro. Ali ocorreu, de fato, a contratação de alguém que não tinha a qualificação mínima para o cargo. Assim, foi um erro impossível de ser apagado, impossível de ser negado. Aconteceu esse erro ali. Isso dá, retoricamente, uma justificativa para a criação de um conselho como esse. Olha, vamos evitar mais situações como essa no futuro. Mas é claro que a motivação dela é muito mais profunda, né? É claro que a motivação dela tem a ver com essa visão de mundo. Porque o nosso chanceler, o conselheiro de política internacional, né, o Felipe Martins também, que do Bolsonaro, tem uma visão ultra nacionalista de um certo ponto de vista, mas que de uma forma paradoxal até é também ultra subserviente aos interesses da política de extrema direita aí dos Estados Unidos. Então, isso preocupa os militares com razão e preocupa o núcleo econômico com razão também, porque no discurso que está imperando no Itamaraty, a globalização econômica, o comércio, muitas vezes ele serve como um meio também para o tal do globalismo. Então o próprio comércio também não tem que ser priorizado assim, porque ele pode ser perigoso. Ele tem que servir aos interesses da soberania nacional apenas. E o Paulo Guedes, com uma visão mais liberal, diz: não, olha, a gente quer ter relações comerciais mais intensas, coisa que o Brasil, aliás, demorou muito. Lá nos anos 90, quando estava todo mundo fazendo acordo comercial, o Brasil ficou de fora. O Brasil não surfou uma onda de crescimento que poderia ter passado por nós também. Agora, quando a gente está querendo isso, o mundo está se fechando, está mais difícil. Mas se a ideologia do fechamento, do nacionalismo, dessa visão hostil, de hostilidade entre os países,
vigorar aqui também, daí vai ficar ainda mais difícil. E o Brasil corre o risco sério, por exemplo, de danificar sua relação com a China, relação econômica com a China, que é muito importante. Sem falar na coisa política e militar e da soberania nacional de fato também. Não a soberania do discurso, esse discurso ultranacionalista, mas a soberania de fato, que é permitir ou não que os Estados Unidos entre no território brasileiro e estabeleça bases aqui. Por nada, hein? Foi uma oferta unilateral, um presente do novo direcionamento da política externa brasileira. Então, com razão, isso tem preocupado essa junção aí do eixo militar, do setor militar e do setor econômico do novo governo, vem com preocupação. Isso tem que ser moderado ou modulado de alguma maneira. Vamos ver quem que o presidente vai ouvir acima de tudo, né? Essa é a grande pergunta. O que se passa dentro da cabeça do Bolsonaro? A gente vai descobrir em breve.